Estamos novamente aqui no Instituto Unitea, Unidos pelo Autismo, para dar sequência à nossa série sobre autismo, compartilhando vivências. Essa série tem por objetivo contar histórias de famílias que têm o autismo no seu cotidiano. O episódio, estamos no terceiro episódio, e o episódio de hoje vai contar a história do Michael, um adolescente de 16 anos, e do irmão do Michael, Lorenzo, com 5 anos. E quem vai contar essa história, então, é a Ellen, mãe dos meninos, juntamente, então, com o Michael. O autismo, ele não é uma doença, Ele é uma condição, ele é um transtorno. Ellen, Michael, muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês estarem aqui hoje, para contar, então, a história de vocês com o autismo e ajudar, a partir dessa vivência, outras famílias que buscam, às vezes, respostas em relação ao autismo. Obrigada, Rosane, obrigada, Instituto Unitea, por dar essa oportunidade de a gente poder estar compartilhando a nossa história, as nossas vivências. Muito grata. Michael, seja bem-vindo. Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Vamos começar então? Podemos começar a contar essa história? Bom, eu vou pedir então, Ellen, para você falar um pouco sobre a tua família. Nós somos uma família de 5 pessoas. Eu, o Wagner, que é o pai, o Johnny, o Michael e o Lorenzo. O Johnny Derek, então, é um menino típico. E eu tenho o Michael, então, que estaria enquadrado no Asperger, o antigo Asperger, no leve, e o Lorenzo, então, que estaria então no enquadramento do moderado, É uma família diferente, porque se tratando de uma família ter 2 autistas, não é fácil, não é nada fácil, mas também não é nada difícil, Estamos aí na batalha. Então fala um pouquinho para nós sobre como vocês chegaram no diagnóstico, tanto do Michael, que eu sei que foi depois, e do Lorenzo. Como foi isso? Isso, eu vou começar assim com a história do Lorenzo, porque foi o nosso primeiro contato com o autismo, O Lorenzo é meu filho do meu segundo casamento. Então o Lorenzo apresentou todos aqueles sinais típicos de um autista clássico. Então, ele teve o diagnóstico muito precoce. Ellen, fala para nós, que sinais são esses? Os sinais do Lorenzo, primeiro, é que ele não olhava, Ele não verbalizava, ele só não brincava com os brinquedos, só chorava, Ele tinha sensibilidade ao toque, ele tem problema com a comida. Então, desde de nenezinho, ele já não comia as papinhas, Eu tive muita dificuldade na hora de introduzir, pós o leite materno, introduzir as frutas, porque ele não aceitava as frutas. Então, o Lorenzo já começou com produtos industrializados, porque ele não aceita o gosto natural, as coisas assim de frutas e tudo mais. E foi aquela criança, assim, muito séria, Ela era uma criança séria. Como eu já era mãe de 2 filhos, Eu via que tinha algo que não estava certo, Outro fator também que era muito visível era a questão que ele tem o problema da insônia, Então, ele era um bebê que, normalmente, os bebezinhos dormem muito. O Lorenzo não dormia. Meu marido, muitas vezes, ia trabalhar com 1 hora só de sono, porque o Lorenzo ficava acordado ou chorando a noite inteira. A partir de que idade ele já apresentava essa questão tanto do sono, O sono começou a ser mais forte a partir de 1 ano de idade, começou a ficar bem visível. As insônias. As insônias ficaram muito mais visíveis, porque ainda quando é bebê, tu ainda tem aquela... todo bebezinho, ele tem essa... porque acorda para mamar e tudo mais, então tu acaba não percebendo essa insônia, Mas tu via que era um bebê muito agitado. Mas a partir de 1 ano que já tá com aquele sono mais estabilizado, que dorme aquele soninho à tarde e tudo mais, tu vê que ele era 1000 por hora, tu já ligava o sinal de alerta que não tava certo, aquilo. Eu até vou esclarecer, para quem está assistindo a série, o Michael teve o diagnóstico depois, Lorenzo foi antes. O Lorenzo foi antes. Tá.
Bom, do Michael você não sabia. Você não sabia que ele estava dentro do espectro, né? Não. Como foi para ti quando tu descobriu que o Lorenzo tinha autismo e esse diagnóstico foi moderado? Como você se sentiu, Ellen? Há 1 ano de idade, a pediatra já tinha diagnosticado que o Lorenzo tinha autismo, mas eu não aceitei. Ela disse: será, mãezinha, que o Lorenzo não é autista? Eu fiquei muito brava e nunca mais levei o Lorenzo nessa pediatra. Então, quando eu fui no diagnóstico mesmo do Lorenzo, eu já estava com o coração mais, sabe, mais confortado. Não foi aquilo assim, aquele luto total. Não foi uma surpresa? Não foi, eu sofri antes de ganhar o diagnóstico. Eu sei, porque a gente já conversou antes, né? Que tu teve uma situação ali onde tu tomou alguns medicamentos, Sim. e isso foi antes da gravidez do Lorenzo, e que acabou depois, né, você ficando com um pensamento que poderia ter sido essa medicação. Pode falar um pouco para nós disso? Então, nessas andanças de internet, eu via muito relatos que a função do autismo era por questão de mãe geladeira, de ácido valproico tomado, alguns estudos, sabe? Tu encontra coisas muito boas na internet, mas tu encontra coisas muito erradas na internet. E eu comecei a me culpar achando que por eu ter tomado esse medicamento, porque até o teu... ali, quando eu descobri, comecei a desconfiar que estava gestante, eu ainda estava tomando a medicação. Foi ali, depois de 3 meses depois que estava certa que eu estava gestante, eu parei de tomar. Então, quando eu descobri ali que eu estava procurando se meu filho era autista mesmo, eu me culpava muito. Eu disse, fui eu, graças ao meu remédio, graças às minhas doenças, hoje eu tenho um filho autista. É minha culpa. Se hoje eu tenho um filho deficiente, que amanhã não vai conseguir se virar na vida, é minha culpa. Mas acredito que muita mãe deve pensar isso, deve se culpar, ou porque teve uma depressão antes, tomou esses remédios, ou porque é castigo de Deus. Eu fiquei muito tempo com esse pensamento. Hoje eu vejo que é uma bênção na minha vida, né? Sim. Mas por muito tempo ali eu levei achando que era castigo. A minha terapia é eles, né? Hoje a terapia são meus filhos, assim. Eles me deram um objetivo maior de seguir e ver que a minha vida sim tem valor e que meus filhos precisam de mim. Eu preciso torná-los independentes para eles poderem seguir a vida, né? Que eu tinha alguma missão. E essa era a minha missão, né? Então, a vida me mostrou isso. Michael, vou só fazer uma introdução aqui para quem está assistindo entender. Você, né, a gente olhando para você, de primeira, assim, ninguém vai dizer que você está dentro do espectro, tá? Então, acho que esse episódio também ajuda a entender que muitas vezes o autismo ele não é visível, ele não é perceptível quando ele é leve, como é o teu caso. Como a tua mãe comentou no começo, eu acho bom a gente fazer agora um link. O que é síndrome de Asperger? Porque sim, né? Lá atrás, possivelmente, se tu tivesse sido diagnosticado pequeno ainda, eles teriam dito para Ellen que você tem síndrome de Asperger. Tu sabe um pouco sobre síndrome de Asperger, Michael? Pouca coisa, assim. No meu caso, para mim, apresenta as tais comorbidades do autismo, só que não demonstra atraso na fala e consegue passar despercebido entre as pessoas. É o que eles chamam de autismo de alto funcionamento. Acho importante a gente falar isso, que às vezes o autista leve, ou antigamente que a gente chamava de Asperger, que não tem deficiência, é inteligente, que fala mais cedo. Acho que tu pode comentar como é que ele foi de bebê. Sim, o Michael Júnior, eu brincava assim que ele era um mini gênio, né? Ele caminhou com 10 meses, ele já estava correndo pela casa. Ele falou muito rápido, ele pulou o engatinhar, ele não engatinhava. Ele falava rápido, ele falava assim, direitinho. Ele sempre teve o português, assim, a gramática dele muito extensa, né? E era muito sábio, ele já mexia com o computador, ele era pequenininho, já gostava sempre de desenhar, porque ele
tem esse amor pelo desenho. Ele aprendeu, tu foi alfabetizado antes, né? Antes de entrar na primeira série, tu já sabia ler, né? Já, eu não sei como, mas eu já sabia ler. Já sabia bastante coisas, então ele sempre teve facilidade nas coisas. As questões da interação social, elas são fortes, né? Mesmo para quem tem síndrome de Asperger, e o sofrimento é grande. Como é que você se sentiu quando descobriu que estava dentro do espectro autista? Porque foi você que se autodescobriu. Eu fui pesquisar, porque eu sempre gostei muito da área da ciência experimental e eu queria me espelhar bastante nos grandes, né, cientistas, e eu comecei a pesquisar sobre eles. E eu percebi que muita coisa era característica, mas eu não sabia distinguir se era, não, sei lá, é só ídolo, eu acabo tentando me enquadrar neles. Só que eu percebi que muitos dos em específico que eu tinha empatia, eles sofriam, tecnicamente, da antiga síndrome de Asperger. E um artista musical que eu admiro muito, ele também tinha, e eu, sim, me identificava muito com ele, que ele fala abertamente sobre isso, inclusive leva Savan como o nome artístico dele. Então eu fui pesquisar sobre isso e acabei me autodiagnosticando, assim, legal, eu tenho a mesma doença dos meus ídolos. Mas assim, depois que eu fiquei um pouco mais velho, eu vi, não é tão legal assim, mas é algo tranquilo de se conviver, e eu consigo compreender o porquê que socialmente eu sou tão travado ou incompreensível. E depois que eu recebi o diagnóstico, só foi uma confirmação, uma certeza, então fez para me entender melhor e o que eu pensava sobre o mundo, sim. Quando tu era criança, tu lembra as tuas dificuldades de interação social? Sim. Pode falar um pouquinho para nós. Quando eu era muito pequeno, eu simplesmente não tinha interação social com ninguém, exceto meu irmão e, posteriormente, minhas duas primas, que a gente se conheceu na escolinha. Então, eles acabaram frequentando lá em casa e eu consegui ter intimidade, mas consegui me socializar um pouco, tanto que até hoje uma das poucas pessoas que eu falo são elas e meu irmão. E sim, isso foi quando eu tinha uns 3, 4 anos. Ali pelos 5, 6 eu não me lembro muita coisa, acho que eu era muito fechado dentro de casa. Eu não me lembro de interação nenhuma social disso. Pelos meus 6 até, acho que 15, 16, uns 15, 14, por aí eu, né, frequentei a escola, mas tirando isso, acho que não teve nenhuma interação social, exceto um amigo que eu tinha que morava ali perto de casa, mas a gente se falava pouca coisa. E atualmente eu continuo bem recluso, não converso com muitas pessoas, mas às vezes eu me submeto a certas experiências sociais de conversar com pessoas, mas eu nunca sei se isso vai muito para frente, porque meu jeito é mais de ficar dentro de casa, trancado num quarto. Eu acho que é uma habilidade que acaba sendo desenvolvida, o entendimento que a interação social, o relacionamento, às vezes, ele é necessário, né? Então, é uma habilidade, viu, Michael? Agora, você falou do seu irmão. Então, vamos falar um pouquinho do Johnny Derrick. É isso, né? Johnny Derrick. Meu braço direito e esquerdo. Isso. Então, 2 anos de diferença do Michael, certo? E como é que é essa relação desses irmãos? Como é o dia a dia com os filhos, né, dentro do espectro e com o outro que não, né? Assim, eu brinco, eu convivo com todas as fases, né? A parte infantil, que era o pré-adolescente, adolescente, e o aborrecente, né? Que por mais que ele esteja nesse quadro, ainda não deixa de ser um adolescente com questões de adolescente, né? Mas assim, falando ali do Johnny Derrick, o Johnny é meu braço direito e esquerdo, é o que ajuda os irmãos, sempre foi companheiro desse aqui, né? Então ele sempre se sentiu seguro ao lado do irmão. Nós vamos tudo se adaptando, né? Se eu disser que assim
Tu comentou comigo da questão que chegou a um ponto que o Johnny, ele, quando percebeu que o irmão era diferentão, que nem vocês gostam de falar, que ele é diferentão, né? Então, agora meu irmão é diferentão, eu não sei. Teve uma situação ali que ele, eu não sei, o Michael é diferentão demais. Não, teve uma época ali que foi onde eu comecei a procurar ajuda, que foi gritante para o Michael, que quando ele entrou em depressão. Nesses anos ali, que foi ali de 7ª, 8ª série, o Michael Jr., como ele começou o irmão sentia vergonha dele, porque o Michael gosta de falar sozinho, ele tem um jeito esquisito de caminhar pro irmão, né? Então o irmão começou a sentir vergonha de andar do lado. E assim, eu sei porque a gente frequentava bastante os mesmos lugares e eu, como sou uma pessoa muito característica, é difícil alguém que não me conhecia ali na região e como a maior parte desse tempo era no ambiente escolar, eu me destacava demais, assim, até pessoa que eu não conhecia ouvia falar de mim, acabava que muitos dos comentários sobre mim acabava chegando nele sem ao menos eu saber que alguém me conhecia. Chegava muita informação nele das coisas estranhas que eu fazia, ele se sentia constrangido, porque eu nunca conseguia falar com ninguém, as pessoas iam perguntar para ele sobre. E já perguntaram até se eu tinha algum tipo de problema. Inclusive professores perguntaram pro Johnny, ele não sabia responder, para mim eu só era estranho e ele, né, se sentia constrangido e acabava nem respondendo também. Ele também fazia coisas que deixavam o irmão envergonhado, com essa questão do caminhar, a questão que o Michael sempre desde pequeno gostou de cabelo comprido, então a molecada começou a querer chamar ele de gay ou coisa assim, sabe? Então ele começou o bullying. E aí nisso o Johnny Derrick começou a dar um passinho atrás, porque ao mesmo tempo que fazia um bullying com o irmão, também respingava nele. E aí foi aí que o Michael começou a se diminuir mais, a se isolar mais e entrou numa depressão muito profunda, que foi onde eu fui, e foi num turbilhão, porque foi logo que eu consegui o diagnóstico do Lorenzo, aí o Michael entrou em depressão e eu fui procurar ajuda psiquiátrica pro Michael, achando que era por função dessa depressão, que foi da minha separação, do começo, pelos meus problemas, né? Eu achei que por vários fatores do Michael, eu me culpando como sempre, né? Eu digo, quem sabe a minha culpa também, né? Alguma negligência que eu tenha feito. E aí eu fui procurar essa ajuda pro meu filho, e nisso a gente foi se descobrindo que não era só a depressão, ele tinha algo mais. Aí a gente foi encaminhado, né, então a fazer aqueles testes, né, ele fez os testes, aí mostrou que ele poderia ser autista, e eu levei nos outros especialistas, então, que confirmaram o autismo dele. Vocês têm apoio da família de vocês? Contem para nós. Eu tenho o apoio dos meus pais, né, dos meus irmãos, da minha irmã, que foi a primeira que eu corri e pedi assim, e agora, mana? Que ela era professora, então eu disse assim, o que será que eu faço, né? Então ela me encaminhou primeiro para psicóloga, onde eu levei o Lô. Então minha família sempre foi unida, a minha família abraçou bem a causa. O Lorenzo foi super tranquilo, o pessoal entende, o pessoal se adaptou ao Lorenzo, o Lorenzo não se adaptou às pessoas, as pessoas da minha família se adaptaram ao Lorenzo. Pai do Michael, que também chama Michael, né? Isso. Ele também tem essa dificuldade de aceitação. Tem essa dificuldade. Também não aceita. Não acha que o Michael Júnior seja, é isso, que esteja no espectro. Ele acredita que seja só uma timidez, né? Que seja uma timidez, é o jeito dele. Aí quer que o Michael interaja mais, que vai trabalhar, que vai namorar e que se incentive a comprar um carro. Mas não é a vontade do filho dele. Sabe, o Michael tem outros sonhos, outros objetivos. Sim, e é bem comum, né, nos pais, essa negação. Não sei porquê, né, a gente sabe que muitos pais têm. E acabam que às vezes se afastam, né, até como tu também teve teu caso, depois dos 2 filhos, dos 2 primeiros tu separou, né, e agora tu tem um novo... Esse já é grudado até demais. Esse já ajuda muito. Já paizão. É o Wagner, todos, né? É o Wagner, é o paizão de todos ali. Então, tá. Que bom, né? Porque Sim, tem um grande a gente companheiro. precisa de muito apoio.
Essa que é a verdade. Por isso que eu sempre pergunto se as famílias têm apoio, porque sem apoio a gente não consegue lidar com tudo, todas as coisas. Que me chamou muita atenção nas palavras da tua mãe, né? Ah, o Michael, ele é exótico e diferente. O que seria ser exótico? Esse exótico aí é a parte mais... a construção estética sobre mim. Tanto o meu jeito de falar, às vezes minhas opiniões, mas isso é uma questão distinta e independente da pessoa. O meu jeito característico de se vestir é muito na parte mais artística assim, da coisa. O que eu gosto de consumir no sentido de entretenimento, as músicas que eu escuto, e é mais nessa parte assim, porque até o pessoal que é diferentão diz que eu assim passo do limite, que não é cabível o que eu faço. Principalmente na área da música, que é a área que eu mais me interesso. Quais são as tuas habilidades? Minhas habilidades, eu descobri ela porque, curiosamente, foram as que eu tive hiperfoco, assim. Então, foi talvez uma questão de sorte ou acaso, mas, enfim. Eu tenho muita facilidade em lógica de programação, que é basicamente uma parte da matemática onde tu entende o funcionamento das coisas. Então, eu consigo analisar sistemas e máquinas, assim, programas, eu consigo entender como aquilo foi feito e toda a lógica por trás. Eu não desenvolvi muito essa parte, porque não é assim um assunto que eu gosto tanto comparado a outros, mas essa é uma habilidade que eu descobri. Outra que eu tenho muito grande é habilidade com desenho, mas eu acho que isso também descendeu muito do treino, só que como eu fui muito hiperfocado, eu acabei desenvolvendo muito mais do que a média. E uma que eu tenho certeza que é uma habilidade muito notável é a minha capacidade de composição musical. Eu consigo idealizar músicas na minha cabeça de uma forma que eu tenho plena certeza que uma pessoa normal não consegue. Eu consigo reproduzir diversos instrumentos distintos ao mesmo tempo na minha cabeça, com diversas notas diferentes e coisas complexas, músicas de 10, 20 minutos, sinfonias, e sim, coisas criadas a partir da minha cabeça. E como eu tenho muito problema de coordenação, eu não consigo passar isso por instrumentos, então eu acabei usando coisas no computador, artifícios do computador, para poder executar as músicas que eu consigo gerar na minha cabeça. E acabou que nessas brincadeiras eu consegui fazer em 2 horas mais de 1000 músicas inteiras. E meu foco é mais na música eletrônica, embora eu consiga imaginar e reproduzir músicas de qualquer gênero possível. Só que não na parte assim de lírica, de canto, escrever, mas na composição inteira da música. E principalmente na parte melódica, harmônica. Só que isso às vezes acaba sendo um problema porque o tempo inteiro eu fico pensando em música, eu não consigo parar, isso chega a ser horrível às vezes. Isso atrapalha muitas vezes. É o tempo inteiro pensando nisso e as músicas na minha cabeça, então às vezes acaba que eu fico dançando sem música, é engraçado. Michael não faz terapia. O Lorenzo que está fazendo terapias e o Michael no momento não está fazendo terapias. Ele vai na psiquiatra, né? Então ele tem aquele acompanhamento psiquiátrico, mas assim uma terapia em si ele não faz nenhuma. A terapia dele é a música ali, mas no momento é só o Lorenzo que faz. Tá. Ellen, fala para nós quais as terapias que o Lorenzo faz, como é que ele chegou nessas terapias, como é que ele está hoje, como é que foi esse desenvolvimento a partir da intervenção, das terapias. A primeira pessoa que eu pedi socorro foi para a psicóloga. Então o Lorenzo, a primeira terapia dele foi com a psicóloga, para entender ele e para me entender. Aí na sequência vem a fono, que é a Franciele Miquelon. A Franciele, desculpa te interromper, a Franciele é voluntária aqui no Instituto, ela é nossa diretora administrativa, é fonoaudióloga e então ela cuida do... É a terapeuta do Lô. Com essa pandemia ele ia começar agora com a psicopedagoga, pela questão de escolar e tudo mais, né? Ia começar a natação, deu a pandemia, não conseguimos continuar.
A Franciele foi, assim, uma bênção na nossa vida. Por quê? Porque o Lorenzo não falava. O Lorenzo era dedinho, e choro. Já estava com 2 anos e meio e cadê a fala? Nada. Nem uma mãe, nem um papai, nem um dá, só choro. E aí a gente conseguiu a referência da Fran, né, por causa da neurologista que me encaminhou. E a Franciele foi trabalhando com o Lô, não foi fácil, porque ele não queria ficar dentro da sala dela, fazer as coisas, porque o Lorenzo também ele tem um jeito muito peculiar de fazer as terapias com a Fran, não é um método muito convencional. Então ele foi desenvolvendo a fala, nisso eu já coloquei ele na escolinha, então foi tudo se ajustando. E quando vê, hoje ele tá um papagaio, que eu chorava que meu filho não falava, hoje ele tá falando bastante. Hoje venho aqui falar para vocês do meu paciente Lorenzo Dalmagro dos Santos. Fazem 2 anos e 4 meses que eu acompanho o desenvolvimento dele, no desenvolvimento da linguagem. O que eu posso falar do Lorenzo é que quando eu recebi ele lá em 2018, nós tínhamos uma criança com um desenvolvimento de linguagem muito restrito, onde ele praticamente não se comunicava. Eu tinha uma criança que tinha uma fala cortada, né? Que era o que eu dizia, ele falava entruncado e falava o final das palavras ou o início das palavras, muitas vezes balbuciava alguns sons, mas realmente tinha uma dificuldade em ter uma comunicação. Então, o Lorenzo foi uma criança onde nós precisamos trabalhar toda essa parte que vem anteriormente à fala, né? Acredita-se que a fala é o que os pais mais esperam, né? Dentro do espectro autista, e é um dos principais sintomas, às vezes, ou o primeiro sintoma a aparecer que levam os pais a procurarem ajuda. Então, pensando nisso, a gente trabalhou toda essa parte do desenvolvimento anterior à fala, onde muitas vezes a gente precisa quebrar algumas resistências, né? E essas resistências eram muito presentes no Lorenzo no início, aonde a gente iniciou a terapia. A gente sabe que toda terapia precisa levar a criança para a zona de desconforto, né? Quando eu levo a criança para a zona de desconforto, que eu estou tendo aprendizagem, as crianças tendem a ter uma desorganização. Eu não busco em terapia colocarem eles em um ambiente de desconforto que vai gerar crise, mas eu boto ele em zona de desconforto que vai gerar algum sintoma. Então, falar da terapia de um autista moderado que tem sim um desenvolvimento de linguagem em processo, é saber que ainda temos objetivos a serem alcançados, né? O ano que vem o Lorenzo vai para o 1º ano, ele vai para iniciar a alfabetização, então nós temos questões pedagógicas, nós temos questões até mesmo da fala, porque eu sei que ele não tem interesse pelo lápis e pelo papel. Ele é um autista que provavelmente se alfabetizaria muito mais fácil se ele usasse o eletrônico. Ele gosta, o recurso eletrônico gera interesse nele, enquanto o papel e o lápis ainda não. Então aqui eu penso dessa forma, o recurso eletrônico nos serve como uma forma de avanço porque eu tenho interesse, e se eu tenho interesse já é quase que 50% do caminho para desenvolver essa linguagem de uma forma geral. Mas assim, para mim tá ótimo, para quem não ouvia nenhuma mãe, né? Hoje ele fala de tudo. Não é ecolalia, Ellen? Sim, ele faz muita ecolalia, agora tá diminuindo. Tá diminuindo. Ele já se comunica, então. Já é capaz de se expressar, dizer que tá com fome, dizer que tá chateado. Sim, foi até, eu achei engraçado que eu tava te comentando, eu achei muito bonitinho. Ele dizia assim, eu tô muito triste, né? Sim. Eu sei que não era pra rir, mas eu achei tão bonitinho isso aí, dele dizer que tava muito triste, que foi uma forma de ele falar. A gente até levou um susto, assim, eu e o Wagner olhamos assim, viramos assim, ele sentando no sofá, eu tô muito triste, né? Então, achei tão bonitinho aquilo ali, porque é uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Foi umas 2, 3 semanas atrás. Sim. Que aconteceu, a gente achou muito fofo isso. Então, terapia hoje é com a fono e é com a vizinhança. E com a vizinhança. No meio da pandemia, eu tive que achar terapeutas crianças para ele. Que foi a melhor tática que eu achei.
O Lorenzo era uma criança que só fica na frente da TV, pulando, 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 correndo. Né? Ele não para um segundo. Para ele dormir é a base de melatonina, de risperidona, senão ele não dorme, né? Então, o que eu ia lá para fora e dizia assim, Lorenzo, vamos aqui fora. Ele saía lá fora. Não, dentro de casa. E entrava. Foi tanto que eu consegui botar ele para fora. E agora ele fez amizade com as crianças de várias idades e ele tá adorando. Ele tá, assim, muito feliz. Sabe, porque criança não tem esse preconceito, né, que a gente tem. Então, eles abraçaram o Lorenzo, eles sabem que o Lorenzo ele tem algo diferente, eles cuidam, eles todos me ajudam a cuidar. Lorenzo, olha a rua. Lorenzo, olha isso. Então, é muito bonitinho, o Lorenzo desenvolveu muito. O Lorenzo, ele não subia em cima de uma motoca, hoje ele está subindo em cima da motoca. Ele não gostava de jogar futebol, hoje ele diz, Vitor, vamos jogar. Ele joga futebol, ele corre, sabe? Outro dia eu vi, ele estava com uma garrafa plástica molhando os amigos, coisa que o Lorenzo tem problema de toque, de sujeira. Sim. E eu vi ele se molhando com os amigos, então eu vi que a convivência, assim, essa terapia de conviver com criança está sendo muito importante para ele. É muito importante a gente falar que crianças autistas, né, pequenas, elas não costumam imitar. Agora, falando isso, assim, significa que o Lorenzo já aprendeu a imitar. Né? Então, eu achei bonito que tu relatou que ele está aprendendo a ser criança. Sim. Com as outras crianças, seguindo os modelos. Isso é muito legal. Isso, e ele não tinha toda essa interação nem na escola, porque por mais que ele fosse para a escolinha, ainda ele era meio robotizado, né? Ele começou a aula ontem, né? Ele voltou para a aula, sim. Mas ele foi feliz. E aí eu li assim no bilhete da agenda da professora e disse, ele até me abraçou por trás várias vezes. Uma coisa que não é comum do Lorenzo fazer. O Lorenzo não abraça ninguém, principalmente que ele não conhece, e ele nem dá bola. E eu ver que a prof dizer que ele abraçou ela, que é uma nova professora, sim. Isso me deixou muito feliz, né? Eu tô vendo que essa convivência com crianças, o brincar, tá ajudando muito. Zé, como você chegou até o Unitea? Eu cheguei, bem dizer, eu vi o Unitea nascer, né? Porque como eu tratava o Lorenzo com a Franciele, eu vi ela toda empolgada junto com a Raquel também eu via ela por consultório, eu vi eles montando essa instituição, então eu vi, bem dizer, fui conhecendo por elas, principalmente pela Franciele. Até me lembro no dia que quando eles formalizaram mesmo para montar a Unitea, aí a Fran me contou, Feliz, vai acontecer, e eu chorei. Porque aquilo foi tão impactante para mim, eu estava no consultório dela, ela me contou, e eu comecei a chorar. Eu, né, não sou de chorar, eu comecei a chorar, e eu disse, muito obrigado, Fran. Porque, assim, são poucas pessoas que se interessam em te ajudar o teu filho que não estão com ele no espectro, não tem nenhum parente, não tem ninguém. E eu fiquei muito, muito, muito emocionada dela, né, tá abraçando a causa. Sim, porque a Fran não tem nenhum parentesco. Sim, então eu fiquei muito, muito, muito feliz. Então foi assim que eu conheci o Unitea. Indo para o final, né, do episódio, e é uma pergunta também que é comum aqui na série, é se vocês querem deixar um recado, então, para quem está acompanhando a série. Queria dar um recado assim para pais, vocês que estão recém ganhando diagnóstico, não se desesperem. O autismo, ele não é um conto de fadas. Vocês não vão ter os filhos mais geniais e tudo mais. É sofrido, mas a gente consegue dar a volta. Se vocês que tiveram um filho autista, vocês não tiveram por acaso. Vocês tiveram porque teve um propósito. Então, não se desesperem, respirem, procurem o Unitea, que o Unitea, assim, tem muitas pessoas preparadas para te ajudar, para te amparar, mas eu quero agradecer ao Instituto, queria agradecer a todo mundo que parou seu tempo para escutar um pouco da minha história, a história dos meus filhos. Obrigada, Ellen. Michael? Eu vou falar, para caso alguém tenha se identificado comigo ou está, né, pesquisando sobre. Eu sei que provavelmente tu não tá tão interessada nisso, tu só quer sanar alguma dúvida, ou alguém te disse se tu, né, quer tirar alguma dúvida, mas, assim, provavelmente tu não vai
ser o que as pessoas costumam falar quando conhecem. Provavelmente tu realmente não vai ser um gênio, nem nada assim do tipo. Mas eu acho que é melhor tu saber lidar com isso e usar pelo bem. Por exemplo, seu hiperfoco, tu pode ficar bom apenas treinando alguma coisa, e principalmente que tu não vai ser aceito assim tão fácil pela maioria das pessoas, e provavelmente quase nenhuma. Mas tu saber lidar contigo para tu não cair em alguma depressão e se dar bem consigo mesmo. Às vezes ficar sozinho é melhor. Experiência própria. Obrigada, Maicol. Bom, em nome do Instituto Unitea, em nome da Raquel, né, a nossa presidente, eu agradeço muito a participação da família de vocês. Ellen, obrigada. Ai, eu que agradeço. Maicol, obrigada. Com certeza essa história que vocês contaram aqui vai levar informação, né, para quem precisa. E então a gente fica, sei lá, muito emocionado de vocês terem aceitado o convite e fazerem parte desse projeto que é o Compartilhando Vivências. Então tá, muito obrigado. Agradeço a vocês que estão acompanhando essa série Compartilhando Vivências e já aproveito para convidá-los para o próximo episódio, que será lançado em outubro. Siga o Unitea nas nossas redes sociais, visite o nosso site, compartilhe esse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal e até a próxima!